Podemos estar diante aqui do mais escabroso depoimento desta comissão, de todos nós. De uma fraude monumental que está sendo revelada. Todos nós. E diante da origem fraudulenta do fiador do contrato da Covaxin de 1.614 bilhões. Exatamente. Esse depoimento é um depoimento que se reveste de uma importância gravíssima. E eu queria até deixar informado o depoente de que nós poderemos aqui ter muitas revelações para aclarar o que significou de escabroso essa negociação da Covaxin e a própria fiança dada pelo FIBBank, que, pelo que foi revelado aqui pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo senador Omar Aziz, teve como criador, não é, um agricultor rural do estado de Alagoas, da cidade de Pão de Açúcar, e que entrou na justiça para sair da sociedade e dizendo mais, que nunca fez parte da sociedade. Nós estamos diante de um crime. O antigo dono do banco. E a Alexandra também teve que entrar na justiça e teve liminar deferida para dizer que nunca foi sócia da empresa. Senadores. Eu vou senadores, pedir. Renan. Ok, por favor, Vamos seguir o trâmite aí. Presidente, vamos Assim seguir, não dá, porque todos queremos todo questionar. respeito aos nossos companheiros, mas assim não dá. Agora é o Todo relator, mundo tem agora é o essas relator. informações. Todo mundo tem, quer Vamos fazer deixar o questionamento. relator Não, mas fazer eu as quero- perguntas. Eu quero depois que... tá Eu escrito, gostaria fala. que todos participassem, porque eu realmente não tinha as informações. Vossa Excelência conclui as que Vossa Excelência Não, eu tem, não vai tinha as poder decidir. informações E eu fui não- incumbida, fiquei um mês a pedido da CPI eu estudando. não fui informado dessas informações e fiquei aqui impactado quando fui informado, acabei de ser informado agora. Porque esse era um caso que nós já devíamos ter tomado providências do ponto de vista penal, né? Porque nós estamos diante aí de uma fraude monumental que, aliás, caracteriza o modus operandi deste governo. Retomando as perguntas. Eu vou pedir... Senador, poderia a Eu palavra? vou pedir, só um minutinho. Eu vou pedir a contribuição dos senhores senadores para que o senador Renan pudesse concluir as suas Não, mas informações. eu não estou reclamando Não, disso. mas é uma prática... Pelo que nós- contrário, eu estou satisfeito. Sim, Não, nós estamos, porque todos querem fazer questionamento. Se ficar só no comentário, nós não estamos investigando. Tá, mas pré-julgando. O meu papel aqui é pedir colaboração dos companheiros. que Onde Vossa possam Excelência nos ajudar. despacha, onde Vossa Senhoria despacha, trabalha, responde pelo banco. Gostaria, primeiramente, de levantar 2 pontos. O primeiro, que a garantia emitida não foi para a sua totalidade, e sim pelo transporte, Que em garantia? 80 milhões. A Que garantia fornecida para a Nós Precisa. chegaremos lá, nós Não, estamos... é só para pontuar. Nós estamos A ainda segunda- tentando conhecer a origem do FIBBank. A segunda com chegaremos relação- na garantia, sem nenhum assodamento, sem pressa. Se for A segunda, necessário- com relação à compra da empresa, não participei dessa compra. Mas então, o no fato período, de não ter participado não o exime de responsabilidade na sucessão. Tá? É só para deixar claro, importante que o senhor senador. saiba disso. Onde Vossa Senhoria despacha, por favor? hoje, em home office. Home office. Qual é o faturamento médio anual estimado do FIBBank? Esse ano, o faturamento está próximo a 650 mil reais. Faturamento, 650 mil reais este ano. Até agora. E no ano passado, qual foi o Próximo a faturamento? 1 milhão. 1 milhão de reais. E quando era maior, tinha mais funcionários, quanto era, aqui colocado por Vossa Senhoria, quanto era o faturamento? Lembrando que trata-se de apesar ainda do ativo muito grande, trata-se de uma empresa pequena e de estruturação dessa garantia no mercado. Mas o senhor falou de que essa empresa teria sido afetada pela pandemia. Foi afetada Só um de que minutinho, forma, senador, em que circunstâncias? Senador Renan, Por favor. o senhor disse que é uma empresa pequena. Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi.
Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital é 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um expert em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor, se é uma empresa pequena que tem 7,5 bi de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Jorginho. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um Pronamp também. Explica aqui, porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. Ele não é nenhum, ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7,5 bi é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que é de médio e grande porte. Por isso, do senador que mais se empenha em relação a pequenas e médias empresas, o senhor pode dizer o que é uma microempresa no Brasil? Qual é o capital social de uma microempresa? Nem vamos ofender. Não, por favor, por favor, senador, me ajude. Não vamos ofender. Microempresa, quanto é o capital social de uma microempresa? É 360 mil. E de faturamento por ano. De uma média empresa? É 4 milhões e 800 por ano. E de uma grande empresa? Aí é conforme o faturamento. E uma big empresa de 7,5 bilhões de capital? Isso vende cura para qualquer doença. Então tá bom. Senhor presidente, mas quem que tem o capital social de 7,5 bilhões? Eu não entendi. Ele disse que é uma pequena empresa. Muito bem. Fibbank tem um capital social de 7,5 bi? Ele está dizendo, foi o que eu perguntei. Não. Quanto é, senadora? Esses imóveis... Não, a pergunta é se esses imóveis existem. Eu tenho a impressão que a Fibbank não tem capital social nenhum, senhor presidente. Não, até então, senadora Simone, até então, eu não perguntei quais são as garantias de ter 7,5 bi. Eu perguntei ao diretor-presidente da empresa qual é o capital social. Ele me disse 7,5 bi. É um capital social constituído por se imóveis ele citados. Se ele é um capital social... A senadora Simone Tebet está levantando que sequer a existência desses imóveis para compor esse capital social... Isso aí é outra coisa. Está provado. Aí é fake news essas garantias aí. Só um imóvel tem 48 milhões de metros quadrados. 2 mil alqueires, Paulista. 2 mil alqueires. Isso é uma boa pergunta, senhor relator. Sabe, a gente é homem de pouca fé. Que não é do Fibbank, segundo o cartório, senador Elisiane. Senhor presidente, apenas só perguntar aí para ele, relator, em relação a esse 7,5 bi, esse capital social é integralizado? A partir de quê? Sim, integralizado. É a partir de quê? A pergunta do senador Imóveis. Imóveis. A partir de imóveis. Imóveis. Quais são os imóveis? Correto. São 2 imóveis principais, um na cidade de São Paulo e outro na cidade de Castro, no Paraná. Quantos imóveis? 2. São 2 imóveis. 2 imóveis no valor de 7,5 bilhões e meio? Sim, senhor. Não, Isso é 10% da área fundiária de Curitiba. Um imóvel, senhor presidente, era no valor de 7,2 e não estava em São Paulo, começou em Curitiba. Aí mudou-se a matrícula e foi para São Paulo. Só piora. O imóvel voador que saiu de Curitiba e foi para São Paulo no valor de 7 bilhões e 200. Não, 2 imóveis por 7 bi, né? Tem que ser Um por 7,2 e o outro por 300 Senador mil. Marcos, isso é 10% da área urbana de Curitiba. E é importante que esses imóveis eles sejam, a partir de hoje ou de amanhã, apresentados ao Brasil, para que... Não, eu acho que aí, já que esse imóvel vale tanto, não haja dúvida. já que esse imóvel vale tanto, seria importante até identificar que imóvel é esse. Que imóvel é esse que vale... Senhor relator e senador Marcos Rogério, a mansão mais valiosa do planeta não vale isso. Então a gente tem que localizar esse imóvel. Eu só queria fazer uma sugestão. Por favor, senador Jorge. Vamos ganhar tempo, porque eu acho que esse cidadão aí está ofendendo o Senado Federal. Eu acho que a gente não pode perder muito tempo com ele depois de tomar as devidas providências, né? Vamos perguntar o que nós tiver que perguntar para ele e vamos depois tomar as providências, porque é uma vergonha isso. Eu me sinto envergonhado estar aqui sapateando em cima de um negócio desse, de uma mentiragem dessa, de uma picaretagem dessa, que queria dar mais um golpe no governo, pelo amor de Deus. Pela ordem, senhor presidente, permita-me divergir do senador Jorginho. Nós estamos ganhando tempo e não perdendo. Porque, embora, e eu concordo com ele, que nós temos que tomar providência em relação ao Fibbank, a pergunta maior que tem que sair daqui com um esclarecimento e resposta da CPI é por que o Ministério da Saúde aceitou
uma garantia que não era bancária, se a lei e a medida provisória não permitiam e fora do prazo permitido. Não passou pelo corpo jurídico porque queriam esconder o quê? Faziam parte do conluio para poder fraudar e superfaturar a vacina da Covaxin? Essa é a pergunta que tem que ser colocada aqui. Então, com todo o carinho que tem pelo senador Jorginho, eu divirjo nesse aspecto. Tá. O Ministério Público é tão responsável ou mais nesse Colega, processo. senadora Simone, senador Jorginho, vamos garantir, a gente já interrompeu demais o relator, né? Não, mas compromisso, pelo inclusive, contrário. meu, vamos garantir aqui ao relator. Pelo pra ele contrário, prosseguir eu no- gostaria na da inquirição. participação de todos, acho isso fundamental para aquecer o depoimento. Então, presidente, que é relator, muito importante. então pergunte a ele se ele é o dono, se ele realmente é quem ele é. Eu chegarei lá. Quem é o dono, isso é que é importante. Quantas foram as Isso garantias emitidas no último ano pelo FIBBank? Nesse ano, salvo engano, 136. No último ano? No último, 112. 112? 112 garantias. 112 no valor total de quanto? Hoje nós temos ativos 500 milhões de garantias ativas. 500 milhões de garantias acima. Correto. As garantias, elas somam 500 milhões, é isso? Correto, senador. Todas as garantias eram do tipo carta-fiança, Fidejussória. fidejussória. Quantas garantias até hoje foram pagas desde a criação do FIBBank? A garantia, senador, elas só são requisitadas quando se decorre default do fornecimento ou do serviço. Então, 100% daquelas garantias que tiveram problemas foram pagas. 100% das garantias foram pagas? Quando exigida a garantia, sim, e dentro das normas previstas no próprio corpo da carta. Quantas garantias, então, para que nós possamos embasar essa resposta, são objeto de ações judiciais contra o FIBBank? Eu posso fornecer essa informação após, que eu vou consultar o departamento jurídico e passo o relatório de cada ação movida, por favor. Mas é muito importante Essa dizer que o senhor requisita- deveria ter vindo informado dessas questões, porque essas questões são básicas para o esclarecimento dos fatos, né? E a demora retira esses dados da base das perguntas que nós vamos fazer. Senhor Roberto, vou encaminhar... Compromete-as. Senhor Roberto, essa presidência e a CPI vai encaminhar da seguinte forma. Eu determino à secretaria que oficialize agora o senhor Roberto, já que ele não tem as informações, ele deverá ter contato agora com o seu departamento contábil, jurídico, financeiro. Então, a secretaria da CPI vai requisitar oficialmente a informação agora, até o final do depoimento, se o senhor poderia informar por escrito a CPI. Pode ser? Perfeito, agradeço muito. Perfeito. Então, está encaminhado, deferido, determina a secretaria que proceda dessa forma. Senador Renan. Qual o perfil dos clientes do FIBBank? Eu tenho dos mais diversos perfis, desde pequenos aluguéis até grandes contratos. Desde pequenos aluguéis até grandes contratos. Além do contrato da Covaxin e do transporte referido aqui, quais são os grandes contratos que tiveram a fiança do FIBBank, a garantia? Tem alguns contratos relevantes referente às garantias judiciais, muitas vezes em processos de dação em pagamento de impostos inscritos na dívida ativa. Quantos contratos, portanto, o FIBBank já firmou com a Precisa Medicamentos? 2 contratos, agora fruto dessa pauta e Da Covaxin? Correto, e um no passado no valor de com uma receita para a gente de R$20 mil. Qual foi o outro contrato referido, por favor? Não tenho o objeto do que foi garantido, mas se me permitir consultar o meu departamento comercial, eu lhe falo com toda a exatidão o que garantiu na oportunidade. É a quarta, Só é a pra ficar quarta claro, deu pergunta pra que, entender, presidente. Só que se foi Vossa 20 Senhoria vai mil reais, consultar o isso? departamento jurídico e comercial. E mais uma vez eu queria... De receita, sim, para o FIB. Mas de o valor do receita. contrato, O contrato eu vou verificar. geralmente é quanto por cento em média que... 2, Do 1, receita. dependendo do risco da operação.
Algo em torno de 2 milhões de reais. Com a Precisa. Com a Precisa. Agora, uma outra pergunta. O FIBBank assinou contrato com outras empresas de Francisco Maximiano, como a Saúde Bank, assessoria estratégica e financeira, 6M Participações, Global Gestão em Saúde, Primaris Holding, Participações, Farmacev e BSF Gestão em Saúde. Essa resposta é muito importante. Não, senhor. Não, em nenhum momento firmou com nenhuma outra empresa do grupo? Do grupo, não. Vossa Senhoria poderia nos explicar qual é a natureza jurídica da carta fiança emitida pelo FIBBank em favor da Precisa Medicamentos? Ela obedece os regulamentos do Código Civil, senador. Ela obedece os regulamentos do Código Civil, em que diz a possibilidade de afiançar através de uma carta fidejussória. Em que dia, por favor, a carta fiança foi solicitada pela Precisa Medicamentos? A carta foi assinada dia 17 de 2 de 2021, possivelmente uma semana antes dessa data. Ela foi emitida no dia? 17 de 2 de 2021. O senhor tem certeza disso? Sim, senhor. E foi solicitada quando? Senhor relator, só para reiterar a pergunta, o senhor tem certeza disso? Sim, salvo, a menos que tenha equívoco aqui no meu relatório. Mas estou vendo que o senhor tem cópia da carta. Eu tenho cópia da carta e aqui está o relatório que o senhor informou à CPI. É o mesmo que eu tenho aqui. Perfeitamente. Com datas diferentes, portanto. Eu só queria reiterar a pergunta. O senhor tem certeza que a data é 17 de fevereiro? Salvo engano, sim. Inclusive no documento que o senhor entrega à CPI, senhor relator, o documento está encaminhado, está grifado e sublinhado, certo? O senhor diz aqui, assinado eletronicamente no dia 17 de fevereiro, é isso? 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, aqui. Temos a carta aqui com a data eletrônica 17 de março. Então, possivelmente, erro aqui do meu relatório. O senhor informou oficialmente a essa comissão parlamentar de inquérito uma data errada. Errada, diferente da data assinou realmente esse relatório oficialmente das informações. O senhor assinou esse relatório? Veja. Como aproximador do FIBBank com a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não atuou? Não, senhor. Ele não teve nenhuma relação com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do FIBBank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Vossa Senhoria não conhece o Francisco Maximiano? Somente da mídia. Hein? Somente da mídia. Mas me permita, como é que a sua instituição dá garantia de um contrato de R$1 bilhão para o senhor não conhece o acionista? O senhor não conhece o acionista, então foi o Marco Tolentino que fez a intermediação, ou o Ricardo Barros. O senhor não conhece? Eu tenho um diretor comercial que tratou o assunto diretamente com o senhor Marcos. Senhor Roberto, o senhor me permite, desculpe, eu não quero continuar interrompendo, mas aí é um pouco demais. É um contrato de R$1 bilhão e 600 milhões para adquirir vacinas. Nós queríamos... Eu acho que é o maior contrato da história da instituição. Presidente, eu queria só comunicar...
respeitosamente aos advogados, que os advogados estão ali para assistir, essa assistência é garantida, respeitada por todos, mas não para responder pelo depoente. Não estão respondendo. Eu gostaria de fazer Eu mais uma vez presenciei os advogados respondendo ou orientando para responder uma pergunta minha. com todo o respeito que devo ao senhor e à casa, eu queria ressaltar 2 pontos. Só, O primeiro, só um preliminar, eu queria pedir assim, total respeito à douta defesa, mas queria pedir aos senhores advogados que se abstivessem de responder pelo paciente, né? O paciente, vossas excelências podem assessorá-lo. Podem tudo, Se vossas menos excelências responder inclusive quiserem pelo depoente. pedir um tempo para conversar com o paciente, não tem problema, essa presidência concederá. Agora a resposta nós gostaríamos de ouvir do depoente, senhor Roberto Pereira Ramos Júnior. Senhor relator, prossiga. Senhor relator, o senhor sabia que o telefone do escritório do Marcos Tolentino é o mesmo do FIBBank? Não sabia. E essa é uma informação importante que Vossa Senhoria traz. O endereço do apartamento, o endereço do escritório. Repete, senador Rogério, por favor. O telefone informado como sendo da FIBBank, Garantia de Fianças Findejussórias S.A., também seria o do escritório Benete Associados, Gestão Tributária Empresarial, que tem Marcos Tolentino da Silva como membro do conselho do escritório. Telefone 11 50 41 3000. Essa comissão parlamentar de inquérito, nesse depoimento, senador Tasso, que eu considero histórico, está desvendando essa rede de fraude, Agora, interessante. de descalabro. Uma empresa O tem. senhor Marcos Tolentino já veio na CPI, não veio, senador Renan? Eu não... Não, no lugar do senhor Roberto, não. Ele estava ali atrás. Ele parece que... O senhor lembra quando? Ele parece que esteve presente por ocasião do depoimento do deputado Ricardo Barros. Pois é, exatamente. Agora, senhor talvez seja relator... melhor mudar o lugar dele na CPI. Ele veio como um assistente, talvez ele pudesse E ficar no lugar do senhor Roberto. nós lamentamos que Vossa Senhoria esteja participando de uma coisa desse tamanho e que está sendo desvendada à luz do dia, está sendo iluminada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. As relações, as revelações, as garantias. Né, Senhor relator, agora me impressiona que uma empresa tenha 10% do território do município de Curitiba e a Lava Jato nunca tenha visto. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela... Senador Rogério, me permita. Ela se Era de instalou... Curitiba, senador Rogério, mas quando descobriram, quando o sócio foi lá e questionou, aí eles transferiram disse, não é essa matrícula, eles transferiram para a capital São Paulo. Para então esse burlar. imóvel voou para São Paulo. Para burlar, na verdade, para é um esconder, imóvel para todo omitir. irregular, cheio de ocupações, de irregularidades, e que, na verdade, não corresponde a esse número. Ao invés de ser 2.000, seriam, na verdade, 500. Nunca é demais lembrarmos, senadora Simone, senadora Elisiane, senador Rogério Carvalho, que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela se instalou exatamente porque esses fatos escabrosos não estavam sendo investigados pelo Ministério Público. Foi para suprir essa omissão vergonhosa que o Parlamento criou essa Comissão Parlamentar de Inquérito.